Fala, senhores investidores, é o seguinte, tá? Esse vídeo aqui é para falar como é que foi. Eu fiz um esquema na primeira semana de agosto e eu quero mostrar para vocês como é que foi, porque eu quero mostrar a alta lucratividade desse tipo de esquema, de método de investimento, beleza? Tô com tudo anotadinho aqui, vou explicar para vocês como é que foi e que sirva aí para vocês de parâmetro sobre questões de lucro versus investimento, tá? Custo-benefício. Lógico que eu estou apresentando é o método que eu uso dentro do swing trading. Eu tenho um curso na Hotmart completão sobre isso. É um curso top que você vai sair de lá já investindo e tendo o seu lucro, tá? Lembrando que não é cursinho de R$30, de R$100. É um curso muito potente. É um curso que você pode dividir no cartão e tudo mais. Mas vamos às lucratividades de uma pequena experiência que eu fiz essa semana, certo? Vamos lá. Como é que funcionou, tá? Eu comecei com... Deixa eu ver... Na verdade, foi com R$2.000 para investir, tá? Que eu comecei. É isso, R$2.000. Coloquei R$2.000 para investir no swing trade, que é aquele esquema onde a gente analisa algumas ações, compra, espera elas subirem, quando sobe dá uma margem de lucro, a gente vende e fica com o lucro, beleza? Para você que é aqui do canal, nenhuma novidade, certo? A não ser que você não esteja ganhando dinheiro. Se você não está ganhando dinheiro, irmão, é porque está perdendo tempo, tá? Com o investimento de uma semana, fazendo todo dia a movimentação de compra e venda, certo? Sempre tem dias que é mais fraco, tem dias que é interessante. Então eu fiz várias compras com uma média de $20. Então esses R$2.000, eles são utilizados como dólares, porque na plataforma que eu invisto, eu coloco o dinheiro em real, ele converte para dólar e aí eu uso o dólar para investir. Os lucros são em dólares também. Depois que eu pego uma certa quantidade de lucro, eu converto de novo para real e aí utilizo esse dinheiro em reais, beleza? Ou guardo. Isso utilizar é quando eu utilizo, beleza? Mas vamos lá. R$2.000, certo? E uma semana investindo. A semana redonda, de segunda a sexta-feira, tá bom? Todo dia fazendo compra e fazendo venda. Venda, inclusive, quando o lucro é baixo. Então, por exemplo, a gente tem aí... eu comprei $20 de cada ação e quando o lucro batia algumas 25 centavos, eu já vendia, tá? Inclusive, teve um dia que eu vendi 5 ações e cada ação me deu aí de 21 a 28 centavos. Então, foi de merrequinha em merrequinha, tá? E aí, todo dia você vai vendendo. Tem dia que dá mais, né? Bem mais. Mas aqui, uma coisa que você precisa entender é o tanto de investimento que teve nessa semana. Nessa semana, eu usei somente esses R$2.000, tá? Para investir, somente esses R$2.000. Então, ele estava todo lá na plataforma de investimento. E aí, eu comprava e vendia somente movimentando esses R$2.000. Ok? Então, beleza. E aí, esse de segunda a sexta, essa lucratividade. Quanto é que deu de lucro nessa semana? Fechando a sexta-feira. R$120 de lucro. Primeiro ponto importante. Quando eu falo R$120, tem gente que vai ficar chocado falando, pô, só isso? Primeira coisa que você tem que considerar. O valor investido é baixo, é R$2.000, é muito baixo, tá? O tempo que eu levei para vender e comprar as ações é muito curto. Eu levo uma média de 5 minutos entre comprar e vender. Então é muito rápido, porque o primeiro movimento que eu faço no dia é vender. Eu entro, olho as que estão positivas, que vai me dar lucro e vendo. Depois que eu vendo, eu espero uns minutos e começo a comprar e analiso. Então o tempo de venda e o tempo de compra não passa de 5 minutos. É uma análise muito rápida, beleza? E aí eu compro e dá para comprar, está 20 ações, né? Dependendo da dinâmica aí, 20 e poucas ações. Então, com o quê? Cada ação, eu compro $20 dessa ação. Então, é 5 minutos que você gasta. Primeiro ponto. Para fazer esse lucro na semana, não é no mês, é na semana. Cada dia eu gastei 5 minutos. Não é uma coisa longa, tá? Gastei 5 minutinhos. No final da semana, quanto que deu? 5 vezes 25, 25 minutos. Deu 25 minutos na semana.
Em 25 minutos, eu fiz um lucro de R$120, certo? Isso é outro ponto importante. Terceiro ponto importante a se considerar. Se você tiver mais, você vai fazer muito mais. Vai fazer proporcional. Por quê? Se com uma ação de $20, vamos supor que eu vendi e ganhei 60 centavos, e se eu tivesse $60 nessa ação? Eu ia pegar 3 vezes esse valor. 60 centavos, ia pegar 6, 12, 18. Ia pegar $1,80. $1,80, se a gente converter para o real, ele vai multiplicar 5 vezes. A gente ia ter quase R$10 só em uma ação. E se eu tenho várias ações, que é o método que eu ensino lá estruturado, de múltiplas ações, certo? Então eu peguei pouco dinheiro de investimento, galera, 2 mil, para começar, certo? R$2.000, você juntar durante o ano, durante alguns meses, pega o seu 13º, pega uma bonificação, alguma coisa ali, vai juntando, você fecha esses R$2.000 e começa a fazer investimento. Lógico, você não precisa ter R$2.000 para começar, eu já falei para vocês aqui. Com R$400 você já começa a investir no meu método e começa a ter lucro no primeiro dia, tá? Primeiro, segundo dia de investimento já começa a lucrar e vai embora, e aí só vai multiplicando. Então esse é o terceiro ponto que você precisa entender, tá? Que é o volume de dinheiro, certo? E o tempo, como eu disse anteriormente. O lucro para a semana é bem interessante. Vamos pensar o seguinte, essa semana foi fraca, mas eu vou usar como uma média, tá? Com esse valor que está aqui, o que acontece? Se eu fizer esse valor, e dá para fazer muito mais, eu consigo fazer muito mais, mas vamos colocar assim, ó. Vamos usar esse valor, 120 por semana, em um mês, você vai ter feito de 480 a R$500 de lucro, certo? De lucro. R$480 a R$500 de lucro com esse dinheiro no primeiro mês. Só de investimento. O que vai acontecer no segundo mês? Você provavelmente vai fazer mais. Por quê? Porque você não ganhou R$500 no primeiro mês investindo, você pode escolher tirar esse dinheiro, colocar na tua conta e gastar, ou pegar esse dinheiro e deixar lá para investir. R$500 vai virar uma média aí de $100, né? 95 dólares mais ou menos, e você vai ter mais $95 para investir. Olha só. Você entendeu? E aí você vai ter mais para investir, então você vai ganhar mais. Esse é o esquema, tá? Então, isso que você tem que entender também. A lucratividade ela vai aumentando conforme você tem mais dinheiro lá. E dá para começar com pouco. Como eu falei, com R$400 você começa. E você vai escalando, tá? Então vamos lá. Eu estou falando tudo isso que eu estou para tirar dúvidas que talvez surjam aí, né? Então, com R$2.000, na primeira semana foi 120. Se eu fizer 120 nas 4 semanas e meia do mês, eu vou ter aí R$500 mais ou menos, beleza? De lucro nesse primeiro mês com esse dinheiro, tá? Agora, vamos ao segundo ponto. É uma lucratividade importante? Alta? É. Eu vou te provar aqui agora, tá? Primeiro ponto aqui, a gente tem que saber quanto que deu de lucro. Eu investi 2.000. Quantos por cento deu de lucro? Meu lucro foi de 6,8%, tá? Médiazinha, 6,8%. De lucro no mês? Não. Na primeira semana eu fiz 6,8% de lucro, tá? Se eu fizer 6% toda semana, a gente tá falando de 24 a 25, 26% ao mês. É assustador esse volume? É, mas é uma realidade do meu método, certo? Vamos lá. Outra coisa aqui, para você entender como é que essa lucratividade é alta, certo? De um dinheiro que você usa pouco tempo para investir e pouco tempo faz você ter uma lucratividade, como eu já expliquei o tempo que você demora para fazer compra e venda. Só para você ter uma média, se você deixar esses R$2.000 parados, o ano todo, né, você vai ganhar menos que isso. Mas vamos pegar esses R$10.000, não R$10.000, eu vou falar o quanto que a gente ganha por cento, tá? Aqui, com R$2.000, eu consegui fazer em uma semana, 6,8%, tá? Quem me acompanha aqui no canal sabe que é uma média até que baixa, né? Que dá para fazer mais, mas é uma média considerável.
Se você for pegar aqueles investimentos a longo prazo, eles vão te dar por mês, isso tudo são dados oficiais, com o meu método foi 6,8. A longo prazo, é aquele dinheiro que você deixa parado rendendo, ele vai te dar de 3 a 7% ao mês. 3 a 7% é nada, tá? Se você for pegar o day trade, é pior ainda, porque o day trade não existe uma meta, não existe uma média. O day trade é muito difícil para lucrar. Os últimos dados mostram que a média de 95% a 98% dos traders sai no prejuízo no final do ano, na verdade, né? Então, pouquíssimos traders realmente conseguem viver de trade. Pouquíssimos, tá? Eu até sei o porquê, mas eu explico lá no curso, tá? E não é uma questão de que ninguém é burro, tá? É que existe uma ferramenta que faz com que, infelizmente, essa mecânica de trade seja um problema. Mas esses caras, é difícil ter uma meta, né? Aliás, uma média. Eu dei uma pesquisada longa nisso. O máximo que eu encontrei de previsões foi... Tem o trader que... A média dos traders que são bons, existem poucos traders que são bons, que faz trade, tá? Day trade, que é o trade do dia, que faz aquela movimentação diária, compra e venda no dia. Essa galera, os que jogam um jogo bem jogado, eles são pouquíssimos mesmo, tá? Eles fazem de 100 a 300 reais por dia. Então a gente está falando de uns caras que quem faz 300 por dia, 10 dias, 3.369, vai fazer uma média de 10 mil por mês, tá? Então a gente está falando de um problema de que você não consegue saber quanto que vai dar de lucro por semana, por exemplo, ou por mês. Como a gente viu, 96, 95 a 98% deles vão sair no prejuízo. Não vão ganhar, vão perder, né? Então é difícil de falar se o day trade realmente vai servir para todo mundo. Os especialistas de day trade falam que day trade é para pouquíssimas pessoas. Eu já tentei e eu percebi que é bem complexo, tá? Tanto pelo fato do trader ser um cara muito visão, quanto pro mercado. O mercado é inimigo do trade, tá? Day trade. Então, é complicado. Então, não é algo que, assim, você pode pensar num lucro, tipo, nossa. Então, é complicado até de colocar. Para vocês verem como é que é complicado você pensar assim, vou começar day trade. Eu conheço várias pessoas que começaram, perdeu dinheiro e parou. Várias, tá? Nenhuma, nem duas, nem três. Várias. Certo? Vamos pegar uma renda mais fixa, que vai te dar um lucro todo mês ali, que é os FIIs, que é os fundos imobiliários, dos quais eu gosto muito. Fundo imobiliário, ele vai te dar uma média por mês, não é por semana, por mês. Tem que deixar o dinheiro todo parado no mês, parado o dinheiro no mês. Ele vai te dar uma média de 70%, 0,70% a 1,15% ao mês. Já descontado tudo que a gente tem de desconto da inflação e tal, tá? Então, no mês, ele não vai te dar, tipo, 3%, 4%. Ele vai te dar uma média de 1,15%, certo? Nesse meu método, só nessa semana, eu tirei aí 6,8%, tá? Eu vou pegar esse investimento de fundos imobiliários, que é muito bom, e vou mostrar para vocês aqui uma conta rápida de quanto que dá para me tirar vamos colocar 1%, tá? Então, se você tiver R$1.000 parado em fundo imobiliário, 10% é R$100, certo? 10% é 100. 1% é R$10. 1% igual a R$10, certo? Aqui. O que acontece? Você vai ter, se você tiver R$1.000 parado, não, vamos colocar assim, se você tiver 2.000, que é o que eu coloquei no meu método, se você tiver R$2.000 e você lucrar muito no fundos imobiliários, se você comprar uns fundos imobiliários que estão bombando, muito, e eles te der 2% ao mês, você vai estar fazendo uma média de R$21. R$2.000 nos fundos imobiliários sinistros, no mês, não é na semana, vai ter R$21. Eu, em uma semana, fiz R$120. Não foi no mês, foi numa semana. E no fundos imobiliários, durante o mês, você faria só R$21. Essa é a média.
pessoal que vai fazer investimento mais arriscado, compra e venda de ações de forma mais arriscada, eu vi nas últimas pesquisas que ela consegue fazer ali de 1,5 a 3,5 ao mês, tá? Esse 3,5 é um número muito alto de lucratividade que eles podem ter, né? É um número muito arriscado. E esse método de compra e venda no day trade é um método que tem muito prejuízo também, certo? E isso é ao mês, não é na semana nem no dia, tá? Então, se eles pegarem 2.000, espero que você esteja acompanhando, tá? É tudo matemática e porcentagem, fatias e pedaços, quando a gente fala de investimento. Você tem que ter essa noção, senão você não vai conseguir investir. Se eles pegarem 2.000 por mês e 1% é 20.000, é 20 reais, 1% de 2.000 é 20 reais, e eles fizerem 3% ao mês desse dinheiro, eles vão estar lá com 60 reais. Mas se a gente considerar que o day trade é todo dia, aqueles que fazem muito fazem 1% ao dia. Então eles conseguiriam fazer 20 reais no dia. Aqueles que fazem o máximo possível do esforço do day trade, com 2.000 reais, eles vão conseguir aí esses 3% que dá 60 reais no dia, certo? Mas a gente está falando de especialistas, tá? Que são poucos, beleza? Então, esse método que eu estou mostrando é um método que quase não tem prejuízo. Eu, por enquanto, os prejuízos que eu tive, eu escolhi, certo? Eu escolhi o tipo de prejuízo. Vou explicar no final do vídeo. E a lucratividade é extremamente alta. Isso, inclusive, por isso que meu curso não é um cursinho baratinho. Que eu estou falando de ganhar dinheiro, tá? Eu estou falando que com 2.000 reais você consegue ganhar 500 reais no final do mês. Olha que loucura. Com 2.000, eu ganhei 25% no final do mês. É muito dinheiro, tá? É o que os bancos fazem com o seu dinheiro, na verdade. Eles pegam e aplicam esse método e ganham dinheiro assim, tá? Então, obviamente que é um investimento de aprendizado que vale a pena, certo? E eu, por exemplo, eu só tenho tempo de fazer essa movimentação na hora do almoço, de compra e venda, geralmente, tá? Geralmente eu faço isso na hora do almoço. Então, quer dizer, eu pego um pedacinho do meu dia muito pequeno para fazer esse lucro. Eu podia esperar outros momentos, olhar na tela várias vezes para esperar um pico e vender e ganhar mais. Mas eu não tenho essa disponibilidade. Então é mais na hora do almoço que rola isso daí. Eu ficar no celular, olhar e fazer esses 5 minutos acontecer, tá? O pessoal já viu aqui no meu canal eu fazendo 120 reais no dia, 150 no dia, 300 reais no dia, certo? Com esse método. Então, é bem interessante. Aqui, eu estou falando do investimento de 2.000, mas aqui, ó, peraí, vou mostrar uma coisa. Tem o dinheiro que eu não usei para investir, né? Que é o de 3.800. Tem 3.800 que eu não usei para investir e ele está parado, certo? Vou investir ele no mês que vem. Eu estou fazendo esse experimento com 2.000 reais para mostrar para vocês como é que eu funciona o lucro e tudo mais, né? Mas esses 3.800 não tá para esse tipo de investimento. Eu estava fazendo um esquema de um outro método para ver se o método funciona, se ele é bom. Eu observei que ele não é bom e eu abandonei o método. Então agora eu vou pegar esse dinheiro que estava lá nesse outro método e vou voltar para o meu método ganhar dinheiro, tá? Agora você imagina, só com 2.000 eu ganhei esse 120. Se eu tivesse com esses outros 3.800 rodando aqui no método, eu ia estar ganhando. Nesse dia aqui, eu tinha tirado pelo menos, nessa semana, eu tinha tirado no mínimo 220 reais no mínimo, na semana. E aí no mês ia dar mais de 1.000 reais de lucro, né? A gente está falando de 1.000 reais de lucro, a gente está falando de 12, 15 mil por ano, no mínimo, tá? Isso tudo, lógico, ele vai aumentando porque a gente vai pegando o dinheiro de lucro do investimento e coloca para investir mais, e você vai ganhando mais dinheiro, certo? Mas para você que acompanha o canal, do método, tudo, o objetivo foi meio que trazer para vocês esse fechamento de conta da semana, para você ver o quanto que é alto lucro, o quanto é que é interessante, quanto que o método é extremamente eficiente, tá certo? Isso daqui é bem interessante. O prejuízo até agora, no momento, com esse dinheiro dessa semana é zero, tá?
Isso é importante. Então é isso. Qualquer coisa, está interessado no curso? O curso é top, meu. E outro, o curso é menos de 5 horas de conteúdo. Eu ensino várias vezes o esquema, passo a passo, tiro dúvidas. E depois você tem um tempo comigo ainda, para mim ficar ali fazendo uma consultoria com você, né? Uma instrução. Eu vou te orientar durante um período, se eu não me engano é 1 hora, a gente senta junto, eu tiro todas as suas dúvidas. Se você quiser, eu até te ajudo nesse momento a fazer as suas primeiras movimentações, tá? Esse horário que você vai ter comigo pode ser dividido em 2 partes, então eu posso investir com você no primeiro momento, comprar as ações, e no outro dia vender as ações junto com você e você já vê o seu lucro, para você entender na prática como é que funciona. Então é bem interessante, tá? Não é só você ver o curso é bem completo, bem legal, bem orientado, mas aí eu vou sentar com você numa videoconferência online ali, e a gente fazer passo a passo junto, certo? Bom, acho que é isso, o link do curso vai estar aqui embaixo. Essa foi a semana que eu queria mostrar para vocês a lucratividade extremamente interessante. É a que eu queria? Não. Eu queria bater... A minha média por semana com esses 2.000 é uma média de R$125 de lucro que eu gosto de ter. Eu bati só 120, faltou 5, né? Mas dá para fazer bem mais, na verdade. Então, foi esse o resultado que foi ótimo, né? No final do mês vai dar para fechar com esse dinheiro pelo menos R$500, tá? Bom, é isso, valeu, espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui, tamo junto. Pega o link e até o próximo vídeo. Tá curioso? Vai ver os meus shorts aqui no YouTube, nesse canal, tem um monte de coisa lá, eu mostrando pra vocês print e tudo mais, sem caô, certo? E bora fazer um money, certo? Só para antes de fechar, pra vocês entenderem quanto que é interessante você começar, quanto é dinheiro, mano. Quando que eu comecei? Quando eu peguei um dissídio não, eu tinha pegado uma rescisão, peguei uma parte do dinheiro da rescisão, comecei a investir depois que eu queria voltar a investir e fazer dinheiro de outra forma, tá? Minha meta é ganhar dinheiro com isso daqui em casa e ficar de boa, entendeu? Então, é interessante aí, a médio prazo dá pra você conseguir isso, ok? Tamo junto, valeu, pega o seu dinheirinho extra, coloca lá, põe o negócio pra funcionar, compra o curso, parcela e vamos fazer money. Até mais.